Você já ficou angustiada ao perceber uma mudança do seu desejo? E aqui eu não tô falando de sexual. Eu tô falando quando algo que você amava, que fazia muito sentido pra você, simplesmente para de fazer. Isso é angustiante porque faz com que a gente acabe não se perguntando por que eu não gosto mais disso, mas quem sou eu agora, sem essa parte de mim? Então, se você já passou por uma mudança, se você tá passando, ou se você tem já uma ansiedade com medo que algo que você ame se despeça de você, fica aqui que esse episódio é pra gente conversar sobre isso. Bem-vindo ao Clubinho da Libido, a nossa mesa de bar terapêutica para falar sobre prazer. Eu sou a Mari Williams e hoje a gente vai conversar sobre essas mudanças de desejo, que é um tema que eu tenho pensado muito atualmente, porque conforme a gente cresce, né, gente, coisas que a gente amava e que a gente se apegava, eventos, momentos, festas, pessoas, elas vão mudando, porque a gente também vai. Né? A nossa percepção daquilo muda. Isso às vezes gera uma angústia tão grande. Então, para tentar exemplificar um pouco para você isso, eu vou tentar usar uma metáfora de uma uva. Fica comigo que vocês vão entender. Então, imagina que você um dia encontra uma espécie de uva. Essa espécie de uva ela era diferente das roxas, das verdes, até da uva passa. Era um tipo de uva que você nunca tinha visto. Alguém te falou que era bom, outras pessoas falaram para nem chegar perto daquilo, mas você vai lá e decide provar. E você gosta daquela uva. Aquela uva ela é saborosa, ela pode ser um pouco desafiadora, mas ela te mostra uma nova maneira de ver o mundo, uma nova maneira de ver as coisas, uma nova maneira de ver a você mesma que você ama. Então você começa a consumir muito daquela uva e a ficar apegada àquela uva. E aí você começa a contar para o mundo inteiro sobre aquela uva. Então você conta para suas amigas que elas têm que provar aquela uva, você conta para sua família que aquilo faz muito sentido, você posta nas redes sociais, você defende o manifesto da sua uva. Então, o tempo vai passando, não sei quanto tempo, você se acostuma um pouco com aquilo, mas aquilo ainda te faz bem. Até que chega um momento que algumas coisas na sua vida começam a mudar e você vai comer aquela uva e você pensa, nossa, ela era assim, ela começa a te trazer um pouco de desconforto, um pouco de questionamento, talvez não caia tão bem no estômago, você tenha uma pequena indigestão ali, uma gastrite, você começa a pensar, gente, mas isso me fazia tão bem, o que está acontecendo? Do nada eu tô tendo refluxo, será que eu paro? E aí você para um pouco de comer aquela uva e você percebe que realmente aquilo não era mais pra você. Então um dia você vai lá e você ainda tenta provar, né? Você prova e você fala, tá, não sei, né? Não sei se é bem isso, se o sabor mudou, o que que mudou, mas talvez eu precise me desapegar dessa uva. Então o que que eu faço? Eu preciso contar agora pra todo mundo que eu não gosto mais dessa uva, eu preciso me trair nesse sentido, é quase um sentimento de traição, né? Você sente uma culpa ali por não estar mais apegada àquela uva. Mas será que a gente precisa se culpar porque o nosso desejo simplesmente mudou, você não deseja mais essa uva? Seja lá o que uva signifique para você, seja lá que outro significante você colocou nesse que eu criei frutífero. É desafiador, né, gente? A gente sente que a gente se traiu. E eu fui pesquisar alguns conceitos sobre a nossa mudança de desejo, sobre o que acontece, e realmente a gente passa, quando o nosso desejo muda, muitas vezes por um luto de identidade. Porque a gente não só tá perdendo aquilo, eu não tô só deixando de comer a uva, eu tô deixando de ser quem eu era quando eu amava aquilo, né? Então a gente para de ser quem a gente era quando a gente amava aquela coisa. A gente passa por esse processo de luto, de entender que a nossa identidade, aquela identidade que a gente dizia ser a nossa, não existe mais, né? Ela tá se encerrando. E a psicanálise clássica, quando a gente vai falar de Freud e de muitos psicanalistas, não entende o conceito de identidade como algo fixo. A gente vai falar de identificação e eu acho que isso ajuda muito mais a gente. Quando eu falo pra você que você tá passando por um luto de identidade, parece algo de tá perdido de si mesmo. Mas se eu falar pra você que você tá passando por um luto de identificação, não fica muito mais fácil de pensar, ah, realmente não me identifico mais com aquilo. Então, aquilo que já me identifiquei, eu sou essa pessoa das uvas, eu não me identifico mais. Então, isso quer dizer que eu me identifico com outra coisa. E não que eu não tenho identidade. Às vezes, quando a gente pensa luto de identidade, parece que você não tem mais uma, né? E não, você tá passando por um luto de identificação. Você se identifica com algo, só não mais com aquilo. Faz sentido? Freud, ele trazia o conceito de identificação como o nosso modo mais primitivo de laço com os outros.
Então a gente cria esse laço, criando essa identificação. Acho que por isso que a gente torce para alguém no Big Brother, a gente gosta, né, do conceito de coletivo, a gente se identifica com pessoas que são semelhantes. Então isso cria vínculos. Mas esses vínculos, gente, eles são mutáveis. Só que como a gente incorporou traços de outras pessoas, traços de um manifesto, traços de um time na gente, quando a gente se desapega daquilo, a gente está perdendo esses traços que faziam parte de nós mesmas. Então há um abalo na estrutura do eu, né? Quem sou eu sem aquilo? Porque é muito difícil a gente pensar que, sim, eu sou uma outra pessoa que gosta de outras coisas, porque às vezes a gente não sabe que outra coisa é essa. Então, meu Deus, piração já, deve ter 5 minutos de episódio, eu já tô pirando na maionese. Mas é isso, se eu sou uma pessoa que amo uva, eu posso daqui a pouco me descobrir como uma pessoa que ama morango. Mas como eu ainda não soube dizer o que é um morango, me gera uma angústia enorme, porque tem um espaço vazio, onde antes havia um preenchimento muito bem estabelecido. Por isso que é difícil, gente, desapegar de certas amizades que não fazem sentido, ou de momentos da vida, ou de festas, ou de programas que eram tradições, ou de um modelo de relacionamento, ou de um relacionamento daquela pessoa que você amava, né? É tão difícil porque a gente tem uma dificuldade geral de lidar com o vazio, né? As pessoas têm muita mania, né, de falar quem que é a nova Gal Costa, quem é o novo Caetano Veloso, quem vai ser o novo Ayrton Senna, ou sei lá, o novo Pelé. A gente tem uma dificuldade, né, de lidar com um espaço vazio que se coloca quando aquela pessoa não está mais produzindo, ou está produzindo ainda, quando a gente fala desses músicos que eu citei, mas está produzindo de uma outra forma, né? É difícil, a gente fica sempre tentando pegar uma pessoa e colocar num espaço simbólico do outro. Então, voltando para esse tema do nosso desejo, gente, isso é difícil porque quando um desejo nosso muda, uma identificação cai. E o eu, essa estrutura eu, acaba precisando se reorganizar. No texto Luto e Melancolia do Freud, ele vai descrever uma outra dualidade que é muito legal. Ele vai falar que no luto a gente está perdendo um objeto externo a nós. Então a gente sente luto por algo que é externo a nós. Então o luto da morte de uma pessoa, né? Existe o luto de uma relação. O luto de uma relação, ele na verdade vai entrar nesse segundo conceito. Mas bom, esse segundo conceito que ele diz é que na melancolia a gente perde um objeto incorporado ao eu. Então, a gente entra às vezes num estado de melancolia, de angústia, de ansiedade, porque quando o objeto que a gente perdeu, seja lá qual for, fazia parte da nossa identidade, é isso, o luto também é de nós mesmos. Então, a gente vai ter vários conceitos de psicanálise que vão falar disso. O Winnicott também fala, o Winnicott é um psicanalista mais moderno, ele vai falar sobre verdadeiro self e falso self. Eu acho que ele é um pouquinho mais otimista, ele é um pouquinho mais afetivo, porque ele vai falar que quando o nosso desejo muda, quando a gente não é mais quem a gente era, pode ser um falso self que está caindo. Então, uma performance, uma adaptação, um instinto de sobrevivência que a gente tinha que ter ali, que fazia a gente pensar que aquele éramos nós, isso começa a cair, começa a revelar o nosso verdadeiro self. Então, ele fala que a mudança de desejo pode ser um sinal de saúde e não necessariamente de perda. Mas, bom, com isso, gente, a gente consegue entender uma coisa. Desejo não é essência. Desejo é um estado. E esse estado, ele vai se transformar, né? Porque o nosso corpo muda, porque o nosso contexto muda, porque o nosso projeto de vida muda, porque as coisas ao nosso redor mudam, a gente vai ficando mais velho, né? Mais velha. E acaba que aquela coisa que a gente achava que era essencial para quem a gente era, acaba não sendo mais uma pecinha encaixada no quebra-cabeça. Uma vez eu falei para minha analista que eu estava com um desejo muito forte de uma coisa específica, que uma coisa específica acontecesse, e ela não estava acontecendo na minha vida. Então eu sentia que eu estava com um quebra-cabeça, que tinha todas as peças e faltava uma, e eu acabava pegando qualquer uma e ficava tentando martelar para dentro do quebra-cabeça, mas não cabe. Porque aquele não era mais meu desejo real. Aquele espaço do quebra-cabeça que faltava precisava de uma peça que não era mais a que eu tinha, então eu tinha que buscar outra. Mas que saco, né? Já montei 999 peças, falta uma no meu quebra-cabeça e eu vou ter que procurar essa uma porque não é mais a que eu tenho aqui? Sim. A não ser que eu queira viver com desconforto. Que eu queira ser uma peça de quebra-cabeça desconfortável. Uma dorzinha no cotovelo que vai estar sempre ali, uma dorzinha no joelho, um incômodo físico que você fala, nossa, tá tudo bem, até que eu tenho um estalinho que me lembra que tem algo um pouco desconfortável. Claro, gente, a vida é desconfortável. A gente não vai viver em estado de conforto o tempo inteiro. Mas será que você não fez que nem eu estava tentando fazer? Enfiou uma peça que não cabia mais?
só pra tentar ocupar um espaço vazio, é angustiante. De novo, acho que esse episódio vai ser meio curto, porque é meio... A gente vai girar um pouco em círculos aqui, né, gente? Porque é angustiante entender que o nosso desejo mudou. É angustiante ter que lidar com aquele espaço vazio. Principalmente quando era algo que fazia uma parte intrínseca da gente, que fazia muito, muito, muito bem. É muito difícil também porque às vezes a gente se sente culpada, dependendo do que tiver em transformação, né? Então você sente culpa mesmo por não amar mais aquilo que você dizia amar. E eu acho que essa culpa vem muito do olhar externo. A culpa e a vergonha, elas são dois sentimentos próximos, né? Elas estão dentro da mesma família de sentimentos e emoções. E eu acho bem legal isso, porque culpa e vergonha são dois sentimentos que existem em relação ao outro, né? A gente só sente vergonha se a gente pensa que alguém viu um mico que a gente cometeu. Por exemplo, se eu tropecei na rua, sozinha à noite, eu não vou sentir vergonha. Agora, se eu tropecei na frente de várias pessoas enquanto eu tô entrando para dar uma palestra, eu vou sentir vergonha. Tem relação com o olhar do outro. Culpa é a mesma coisa. Bom, às vezes o outro é Deus, né? Às vezes não é um olhar de um outro real, né? Um olhar humano aqui. Mas é algo que a gente sente em relação aos outros. Então, se você fez uma mudança, se você mudou algo na tua vida e você se sente culpada, será que você deveria explicação a alguém sobre essa mudança? Tem alguém que vai estar te cobrando? Às vezes tem. Às vezes tem alguém que vai apontar o dedo na tua cara, falar, você não disse isso. E aí você pode virar e falar, eu mudei de ideia. Eu mudei de ideia. Eu não sou mais aquela pessoa que disse aquilo. Por X, Y, Z, se quiser ficar dando satisfação, eu sou uma rainha de dar satisfação. Eu gosto de ficar explicando as coisas. Às vezes nem precisa, né? Às vezes você pode falar, eu mudei, né? Então, às vezes, isso gera na gente muita, muita, muita culpa. Mas eu acho que a gente acaba, às vezes, nessa culpa, tentando forçar nosso desejo antigo, ao invés de escutar o nosso desejo atual. E tá tudo bem, sabe? A gente precisa se despedir um pouco também desse olhar julgador do outro para conseguir, de fato, bancar o que a gente deseja. Só que aí tem um problema, que é as despedidas que vão ficar pelo caminho, né? As pessoas que vão ficar pelo caminho. Isso pode ser um problema ou não, mas quando o nosso desejo muda, a gente vai deixar pessoas para trás. Pode ser que você, Luísa, que tá ouvindo, ame festa sertaneja. E você sempre foi com a sua amiga Laura e sua amiga Antônia na festa sertaneja. Isso fazia uma parte essencial de quem você era. Você postava fotos, ai que delícia, festa sertaneja, camiseta da Ana Castela, tudo e tal. Até que você começa a voltar nessas festas e você pensa, nossa, muito cheio, não gosto das pessoas que estão aqui, essa bebida é ruim. Mas aí o que você vai fazer com as suas amigas? Né? Se elas continuam ali. Às vezes a gente vai se despedir mesmo, gente. Calma que não é porque você mudou que você vai perder suas amigas. Às vezes as suas amigas vão seguir com você. Mas tem sim despedidas, gente, que vão acontecer quando o nosso desejo muda. Ou distanciamentos, ou aproximamentos, ou aproximações. Vocês já perceberam como o nosso círculo de amizades acaba dizendo respeito ao que a gente ama naquele momento? Por exemplo, eu fiz teatro, né, na minha primeira formação. Eu saí da escola e fui fazer uma formação de teatro. Eu fui atriz por muitos anos, eu amava isso. E o meu círculo de amigos quase inteiro era de atores, ou de pessoas do audiovisual, ou de artistas, né? Quando eu comecei a fazer minha transição de carreira, que eu nem gosto desse termo, porque parece que foi algo muito planejado, não foi? Quando eu comecei a trabalhar com sexualidade, eu acabei me distanciando dessas pessoas. E não porque eu não as amo, mas porque pra mim simplesmente não fazia sentido sentar num bar pra debater por 3 horas a peça que a gente acabou de ver. Eu ainda gosto de ir ao teatro, mas eu gosto de ir voltar pra minha casa, sabe? Então, isso me distanciou dessas pessoas. Eu ainda as amo profundamente. Inclusive, encontrei uma amiga esses dias, já marcamos uma cerveja. Mas isso acaba fazendo não mais parte do meu dia a dia. Isso implica, sim, em perdas. Mas eu tenho amigos que se mantiveram aqui, porque são amigos que iam para além disso. O assunto ia para além de falar de arte. Muitas vezes, quando a gente ama muito algo, né, a gente faz parte de um grupo que também ama, os nossos assuntos acabam rodando em torno disso. Então, eu tinha muito essa reclamação de que gente de teatro só sabe falar de teatro. E você pode falar, gente de marketing também só fala de campanha. Ou gente do futebol só fala de futebol. Pois é, porque também são assuntos que nos unem, né? Isso realimenta a nossa libido, faz a gente se sentir inteligente, pertencente, né, num coletivo. Então, quando aquilo que a gente amava fazia parte da identidade do grupo, realmente vai ser difícil, o nosso grupo vai mudar. E nem precisa ser tanto nesse sentido. Vou dar um outro exemplo que eu tenho dado aqui no podcast. Estou num relacionamento hoje,
Muitos dos rolês que eu fazia que tinham um foco na paquera não fazem mais sentido pra mim. Muitas das amizades que eu tinha, que tinham também essa intenção, né, um grupo de mulheres juntas pra sair pra paquerar, também não vai mais acontecer. Não quer dizer que eu não possa encontrar esse grupo de amigas em outros contextos. Eu posso, mas eu também não preciso ficar forçando as minhas amigas a numa sexta-noite irem jantar comigo, se eu sei que pra elas faz mais sentido sair pra paquerar. E aí eu me coloco também quando eu quiser. Eu me coloco pra sair com elas, pra ir nesse mesmo rolê e não paquerar, pra fazer outros rolês se isso fizer sentido. Mas isso dói, gente. Eu sei que dói. E dói muito porque a nostalgia é uma armadilha que, meu Deus do céu, a gente acaba pensando, será que eu era mais feliz antes? Será que quando eu amava aquela uva, eu era mais feliz ou eu estava aproveitando mais a vida, né? Mas será que realmente é isso? Ou será que você ainda não conhece direito essa nova versão de você que vai aproveitar a vida de um jeito diferente? Será que aproveitar a vida se resume a colocar aquela sua uva no pódio e levantar a bandeira? Ou será que valeu muito a pena o momento que você levantou essa bandeira, que vai ser uma história linda que você vai contar, mas que agora é hora de descobrir como você genuinamente se diverte hoje? O que genuinamente faz sentido pra você hoje? E eu acho que esse episódio, ele acaba resumindo todo tipo de mudança. Mudar é difícil. Eu outro dia escutei em algum podcast, não lembro se foi o da Lela Brandão, não lembro qual que foi, mas é algum podcast que eu adoro, sobre o momento lagosta molenga, que é o seguinte: a gente tem essa classe de seres vivos, né, que são os artrópodes, que se eu não me engano, meu Deus, perdão, biólogos, todos eles mudam de casca, né? Então, eles têm uma casca ali, assim como a cobra, por exemplo, tem a sua pele e tal. Em um momento, eles precisam sair daquela casca e mudar de casca, porque eles não cabem mais naquela pele antiga. Então, a teoria da lagosta molenga era mais ou menos assim: a gente tem essa lagosta, que ela tem o corpinho dela durinho, gostosinho, maravilhoso. Só que essa lagosta, ela tá crescendo. E aquela casca linda, brilhante, que ela passou muito tempo construindo e exibindo, não faz mais sentido. Então, ela precisa sair dela e criar uma nova casca. Só que quando ela sai, ela fica meio lagosta molenga. Então ela fica meio vulnerável. Então parece que qualquer cutucão que dão nela, ela entra no estado reativo ou triste, né? Ou angustiado, porque realmente ela está exposta. Ela não sabe mais quem ela é sem aquela casca antiga. Mas ela é uma lagosta molenga, só, construindo outra casca. Então, se você, assim como eu, vive um momento de lagosta molenga, segura a mão, segura minha mão. Eu falo, segura na mão de Deus, mas tadinho, gente. Deus tem tanta coisa para resolver além de nós. Segura na minha mão e vamos juntas construir essa nova casca, que vai ser muito mais confortável pra gente. Então, pra gente sair desse estado lagosta molenga vulnerável, ai meu Deus, não me toque, não me toque, não me toque, vamos tentar conhecer esse seu novo desejo? Porque às vezes, vamos supor, eu vou pegar de novo o exemplo da balada sertaneja. Você não gosta mais da balada sertaneja, mas você descobre que num bar que toca um acústico sertanejo te faz feliz. Porque te lembra da música que você gosta, mas te tira de um estado de afobação de festa. Ou vamos supor, se você tá num relacionamento que tem algo que você sente que precisa mudar, será que é a pessoa? Às vezes é a pessoa mesmo, tá, gente? Que precisa mudar. É outra pessoa. Ou é estar sozinha. Ou será que é o modelo de relação que vocês vivem que não faz mais sentido, que você pode reconversar? Ou será que é um combinado em específico? É dormir em quartos separados, morar em casas separadas, ter ou não ter filhos, relação aberta ou fechada? Será que é isso que está te angustiando? Aquele modelo de relação que você antes acreditou ser o mais certo para você não é mais de acordo com seus valores? Será que é realmente um clube ou um hobby que você tinha, que jogar o futebol com as amigas sempre te fazia bem, mas agora você percebe que o futebol está sendo algo que só te estressa, te cobra, te lesiona, e você simplesmente pode aparecer depois pro happy hour do time de futebol? Isso já vai resolver? Ou você quer jogar vôlei? Sabe? Que transições a gente consegue fazer para não 100% abandonar aquilo? Se a gente não quiser, né? Se você quiser abandonar, meu amor, seja feliz, arrasou. Mas se você não quiser, tem alguma transição possível para que nesse momento vulnerável você ainda se sinta presente? Você ainda sinta que você faz parte daquilo que você ama, só não mais com toda aquela intensidade, talvez. Então, a gente pode se perguntar, né? Para além disso, o que hoje me dá curiosidade? Ou o que hoje enche meus olhos de brilho? Ou tem algo que desde que eu sou criança enche meus olhos de brilho?
Por exemplo, eu gosto, sei lá, da sensação de liberdade, da sensação de sentir o meu corpo potente. Talvez eu não vá fazer mais isso, indo me esbaldar, encher a cara até 4 da manhã, que nem eu fiz, e me deu a sensação de liberdade e potência. Talvez eu possa fazer isso hoje, indo viajar sozinha um final de semana, ou indo fazer um treino super desafiador, que me deu uma sensação de liberdade e de potência. Ou colocando uma roupa linda, curtinha, que eu me sinto uma gata gostosa e poderosa, indo fazer uma, sei lá, uma aula de dança sensual. Tem algo que parta do mesmo princípio que você se sente tão apegada, que faz parte do seu processo de identidade, de identificação, mas que talvez o objeto mude. Faz sentido isso? Aí tem uma outra pergunta que é: o que te cansa, né? O que está te cansando nisso que você quer mudar? Para que a gente não mude para um falso novo objeto. Então vamos supor que eu mudei da festa sertaneja para festa de rock, mas aí eu descubro que aquilo continua a me incomodar, porque o problema não era a música, era o ambiente festivo, que não me interessa mais. Né? O que está te cansando para que quando a gente mude, a gente faça mudanças mais assertivas? E aí tem essas outras perguntas de onde que eu estou tentando ser quem eu já não sou. Tem algum lugar que ainda me força a ser aquela pessoa que eu já não sou e que me força mesmo, que é incômodo, porque às vezes tem ambientes que a gente consegue ser quem a gente já não é, porque é necessário e não é incômodo. Um trabalho que tá pagando a gente, né, uma relação interpessoal, familiar, que às vezes não tem por que você ser 100% quem você é. Tá tudo bem você mascarar alguns dos seus gostos, porque aquilo tem um objetivo de paz na família, por exemplo, que para você é importante. Mas tem algum lugar que você está se forçando a ser quem você não é e você não precisa mais? Coloque isso na cabeça. E aí tem também essa pergunta de que tipo de prazer você ainda não explorou. Por exemplo, o prazer da tranquilidade, se você sempre explorou o prazer do movimento e da festa e da farra, o prazer da calmaria. Ou o prazer da festa e da farra e do movimento, se você sempre explorou o prazer da tranquilidade. Tem algum outro prazer que você quer sentir? Porque é isso, talvez o seu desejo não tenha acabado. Ele não acabou, ele só tá falando uma nova língua. E a gente precisa aprender a falar. E aprender a falar línguas novas, dá um trabalhinho. Mas depois que você fica fluente, meu amor, é maravilhoso. Até você esquecer. E aí você vai ter que aprender tudo de novo. Porque no fim, gente, quando o nosso desejo muda, ele pode estar dizendo: eu não aguento mais performar aqui. Eu preciso de mais segurança, ou eu preciso de mais movimento, eu preciso de menos estímulo e de mais presença, ou eu preciso de mais estímulo, ou eu não quero mais ser desejada do mesmo jeito. A gente acaba romantizando uma constância, mas o desejo é, por natureza, mutável. E antes da gente encerrar esse episódio curto, queria falar com você que está passando por um momento muito delicioso da tua vida e tem medo que ele mude. Calma, meu amor, aproveita, você não sabe quando isso vai acontecer. Digo isso porque isso é uma coisa que eu escuto em consulta. Nossa, Mari, meu desejo sexual tá tão alto. Nossa, eu tô tão paquerativa. Nossa, minha libido tá no céu. Estou preocupada já que isso vai acabar. Calma, quem disse que isso vai acabar? E quem disse que quando isso acabar, entre aspas, isso mudar, isso vai ser ruim? Quando isso mudar, vai ser porque também vai ser parte do seu desejo. Se o seu desejo sexual dá uma baixada, uma aquietada, pode ser porque o que vai te dar prazer seja outra coisa. E não aquilo que agora você está explorando. Mas até lá, gata, não noia. Aproveita isso, pelo amor de Deus. A vida, ela é uma constante mudança, mas ela não é uma constante mudança a 210 km por hora. Às vezes você vai ter um ano de viradas. Mas às vezes não, você vai ficar com aquilo que você encontrou gostosinho por anos, por décadas. Então, não se antecipe. Vive o que você está afim, não sofra por antecipação, porque quando isso acontecer, não vai ser um sofrimento, muito provavelmente, tirando o período da lagosta molenga. Passada a lagosta molenga, vai ficar tudo bem. Tá bom? Então é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Você não falhou porque você mudou, isso só aconteceu. E toda a nossa vida, quando ela cresce, quando ela vai para lugares diferentes, ela faz com que a gente tenha que se despedir de versões de nós antigas. Elas ainda estão ali, no livro de memórias da nossa vida, e elas estão sim a um clique de distância, se a gente quiser voltar. Então se pergunta, o que eu quero agora? Eu sei que é difícil de responder, mas quanto mais a gente pergunta, mais a gente chega lá. Tá bom? Deixa aqui seu comentário sobre esse tema e a gente volta semana que vem aqui no Clubinho da Libido. Já se inscreve no nosso canal do YouTube, deixa seu like e segue a gente no Instagram, por favor, que me ajuda demais a produzir esses conteúdos para vocês. Um beijo e até mais.